Vamos lá, comentários aqui do pessoal de esquerda nas redes sociais, repassado para esses papéis. Vamos tirar o primeiro. É isso aí. O governo tem que taxar os super ricos mesmo, pois é só os pobres que pagam imposto. Se é só os pobres que pagam imposto, que são consumidor, e os ricos são produtores, se vai taxar o super rico, vai taxar a produção. E quem é que consome a produção? Quem paga por ela? Os pobres. Se vai taxar, vai aumentar o imposto em cima dos pobres. Vamos tirar o próximo. Você está desinformado, só acompanha TikTok. Assista mais a Globo, os jornais. É exatamente por isso que a gente se informa, que a gente acompanha os meios mais livres, porque essa mídia tradicional ela está atrelada, ligada a governos que são capazes de pagar milhões para formular uma informação e passar para a sociedade. E ninguém confia mais nesses governos, nessas pessoas que tanto enganaram a população, nem nessa mídia, que é uma empresa, ela vende os serviços para quem ela quer e faz a informação do jeito que for paga para fazer. Então, eu prefiro uma informação em um ambiente livre, que é as redes sociais, a internet, onde muitas pessoas, hoje em dia, parlamentares querem bloquear, querem retirar do ar, querem banir as redes sociais, a internet, por quê? Porque justamente essa rede social está levando informação para a população. Vou tirar o próximo. Nós temos que apoiar o governo que quer promover a igualdade. A igualdade como as pessoas querem, ela não existe, porque as pessoas são diferentes. Deus não fez as pessoas iguais. Tem um que tem uma capacidade, tem um nível, outro já tem mais, tem um que aprendeu mais, tem um que se qualificou mais, outro menos. Essa igualdade aí que o governo quer fazer, através de uma lei forte, é sempre tomando de quem produziu, de quem foi mais forte, de quem foi mais capaz, para beneficiar outras pessoas. Isso vai desestimular aquele que é mais capaz. Da próxima vez ele não vai querer se esforçar tanto, porque não compensa, não adianta. E vai mal acostumar aquele que foi beneficiado pela cota, que recebeu ali uma igualdade, recebeu igual aos outros, sem ter se esforçado, sem ser capaz igual aos outros. E ele vai acostumar e não vai se desenvolver, vai continuar de braços cruzados esperando, porque ele sabe que vai ganhar igual ao outro lá que se esforçou. Ei, meu amigo, a eleição já passou, acabou, agora só daqui a 4 anos. É por conta disso mesmo, as pessoas que falam que a eleição já acabou, só daqui a 4 anos, são as pessoas que estão interessadas apenas em colocar o seu político de estimação lá e não ligam em acompanhar a política, em saber o que está acontecendo, em dar sugestão, em cobrar aquilo que ele prometeu. E é por conta disso que os políticos que já compraram o voto, muitas vezes dessas pessoas, se sentem à vontade, sentem harmonia, e por isso que eles estão tão acostumados com essa harmonia, com essa paz para poder fazer o que bem quer lá dentro da política, que eles reclamam quando chega alguém que quer ajudar o povo, que quer levar informação para o povo. É por isso que eles estão se sentindo bem, né, todo esse tempo, e agora estão reclamando porque as pessoas estão acordando, as pessoas estão se importando. Um eleitor ele não é importante só no dia da eleição, mas durante o mandato todo, os 4 anos, junto com quem ele elegeu ou com quem ganhou as eleições. O próximo. Rapaz, abandone esse negócio de política. Você vai arrumar uma encrenca por causa disso. São pessoas querendo impor medo porque a gente está construindo algo, porque a gente está esclarecendo a população, porque a gente está acompanhando e está criticando o governo que eles apoiam. Por isso que eles falam isso. Porque a gente está fazendo oposição, mas eles não reclamam com aqueles que estão apoiando o governo, com aqueles que estão falando de política, mas estão acompanhando o governo, estão apoiando e aprovando tudo que ele faz, mesmo estando errado, mesmo destruindo o país.
Aqueles lá, eles não reclamam, não pedem para parar. E é isso mesmo, quando eles não têm argumento, eles querem barrar a gente de todas as formas. Por quê? Porque eles já ganharam alguma coisa em troca do voto. Eles acreditam que a política é isso, é apenas apoiar um político para ele ganhar e ganhar algo em troca. Eles querem sempre algo. Tem pessoas da esquerda que perguntam quanto você está ganhando para apoiar esse lado, você deveria apoiar o governo dos pobres. É sempre assim, eles acham que tem que ganhar alguma coisa antes, né? Eles não acreditam que tem a ordem lógica, que primeiro tem que plantar para poder colher, primeiro tem que cuidar. Eles querem já receber alguma coisa. É pão com mortandela, é qualquer coisa, eles querem receber antes. É aqui. O que foi que esse governo que você apoia fez de bom? Eles perguntam isso porque de bom para eles é só um governo que cuida apenas do gastar, do consumir, do distribuir a renda, do fazer benefício disso, daquilo, gastando o dinheiro do governo, mas não se preocupa com a economia. Para eles são orgulhosos, eles são egoístas, eles só pensam nele. Eles pensam que para ser bom tem que dar algo diretamente nas mãos dele, dinheiro para ele gastar, para ele torrar. E na verdade, se alguém construiu uma ponte, se alguém finalizou, por exemplo, a integração de São Francisco, se alguém fez algum serviço, foi bom em qualquer lugar da nossa região. Se a gente teve pontes na região norte sendo feita, se a gente teve redução de impostos, né? Não é só numa área, não existe só a área social como os esquerdistas pensam, só o consumir, só o gastar sem ter que trabalhar. Existe a economia e requer pessoas para trabalhar, para produzir, né? A economia não pode ficar parada, mas eles pensam que tudo resume apenas em gastar e consumir. Então, para algumas pessoas e para o país, e até para eles mesmos foi bom, mas eles não conseguem enxergar que foi bom uma pessoa que cuidou da economia, porque é da economia que vem todos os benefícios sociais, como por exemplo o Pronamp, que foi um programa durante a pandemia que ajudou as empresas a não desempregar pessoas, ajudou aos pobres indiretamente, porque os pobres não ficaram desempregados. Se aquelas empresas tivessem que demitir, depois ia ter que contratar tudo de novo, então eles ficaram um pouco em casa, quando pudesse voltar, voltaria. E o governo fez o pagamento, né, junto com a empresa, através desse programa do Pronamp que o governo criou. Mas para eles só é bom se der dinheiro diretamente na mão dele. O esquerdista só pensa em gastar, em consumir. Vamos ver o próximo. Esse governo que está aí é o governo que mais ajudou os pobres. Tirou o pobre da miséria, acabou com a fome de muita gente. Para eles só existem esses problemas, a criminalidade, a inflação alta, a burocracia, não é problema. E ainda mais que esse governo aí não acabou com isso, porque acaba com a fome e depois diz que eu preciso de mais 4 anos para salvar o Brasil, para tirar o Brasil da dificuldade. Que Brasil teimoso é esse que tira da dificuldade, da miséria e depois já volta de novo? Precisa de mais 4 anos, que não vai sossegar enquanto não der 4 refeições diárias, 3 refeições para as pessoas. E é o governo que tem que dar, não é o governo que tem que gerar as condições para as pessoas produzir o próprio alimento, a própria subsistência, o próprio emprego, a própria melhoria de vida, né? Qualidade de vida para si mesmo. Aquele governo da direita só pensa neles, são ditadores fascistas. Engraçado que eles chamam de ditadores aqueles que dão liberdade, que as pessoas podem falar o que quiser nas redes sociais, que eles não querem regular a rede social, não querem impedir as pessoas de falar o que bem quer, não bloqueia os canais de comunicação das pessoas, não prende adversário político, não persegue as outras pessoas e são considerados por eles fascistas ou ditadores. Eles não usam o Estado para forçar as pessoas a tomar um medicamento sem eles querer, a guardar as armas, eles não usam o governo, a máquina pública para forçar as pessoas a devolver as armas, para forçar as pessoas a tomar alguma coisa, vacina. Mas esses é que eles dizem que são fascistas. É um governo que pensou em educação financeira, que pensa na economia, que pensa que procurou reduzir impostos para as pessoas consumir de uma forma mais barata, que deu títulos de terra para agricultores conseguir produzir para si mesmo, e que nas suas falas sempre favorece a liberdade. Diz que se a pessoa quiser usar arma, usa, se precisar e quiser e puder, usa, se não, não usa. Se o índio quer mudar
sua cultura, participar da vida moderna, sim, ele o faz. Se não quiser, ele continua no mesmo. São governos que falam isso, mas que eles dizem que é ditadores, né? Ao contrário de outros governos aí que querem que os índios permaneçam para sempre naquela cultura engessada e não são chamados de ditadores. Então eles querem tudo na mão do Estado, um Estado forte, que são as características de um fascismo. Os ricos não precisam do governo, quem precisa são os pobres, dos serviços públicos. Todas as pessoas precisam do governo, porque se o governo não tem ordem, se o governo não presta segurança ao país, se o governo não dá liberdade econômica, nada anda. Mas essas pessoas pensam que o governo, o Estado, deve ser tão inútil a ponto de só cuidar de uma área, né? Que é sempre a mesma, é a do assistencialismo. Esse governo do Lula é o único que se preocupa com criar faculdades e fazer o pobre estudar, ter acesso a curso superior nesse país. Não adianta muito as pessoas estudar e ficar desempregadas porque não tem onde trabalhar, não tem empresas para absorver toda uma mão de obra qualificada. Tem que pensar em todos os sentidos. E ele não é o único, porque o outro também construiu faculdades, né? Mas as pessoas já formularam esse conceito aí que eles não querem quebrar. E a educação, quem tem que mudar, muitas vezes, é a forma, é a capacitação para o cidadão se formar e ser capaz de conduzir a sua própria vida, né, sem necessidade do governo. Não é só o número, só aumentar sem se formar de verdade. Tem que mudar. Muitas vezes é a base, né, a educação financeira nas escolas, a administração. Os alunos têm um currículo ali onde ele vai se capacitar para se tornar mais independente, mais capaz lá na frente. É desde a base, não ter esse negócio de aprovação automática, porque ali o aluno vai passar sem aprender nada e vai sofrer lá na frente. Isso sim que tem que mudar. Não é querer prender o aluno, dar bolsa, dar pé de meia para prender o aluno na escola, apenas para formar um número, para dizer que muitas pessoas foram alfabetizadas, sem realmente elas ter sido. Quanto você está ganhando ou que está ganhando para apoiar esse lado dos ricos? Você tem que ficar do lado dos que apoiam os pobres. Você é pobre. Bom, eu nunca trabalhei com uma pessoa mais pobre do que eu e é justamente isso. O governo dos ricos, ele quer que o pobre deixe de ser pobre, porque ele quer que as pessoas sejam ricas, porque assim o país vai ter melhores condições e os créditos vão para o governo dele. Então o governo dos ricos é aquele que tira as pessoas da pobreza, gera as condições para elas mesmas sair e ensina e dá o anzol para ele pescar. Não é aquele que prende as pessoas, que quer manter as pessoas na pobreza. Esse é o cultivador da miséria. Esse não é o governo dos pobres. Na verdade, ele é o cultivador da pobreza e da miséria. O dos ricos é aquele que dá liberdade. Quem tiver capacidade de se tornar rico, está livre para assim fazer. Esse é o governo dos ricos. Vamos para o último. Eu nem quero saber do que ele fez. Ele me ajudando está bom para mim. Se ele roubou, mas fez. Bom, essa é uma frase clássica que muitos desses esquerdistas falam, que eu coletei. Se ele roubou, mas fez. É como aquele pai que vê a criança, o menor, chegar em casa com dinheiro e não quer saber se ele ganhou esse dinheiro vendendo droga, fazendo coisa errada. Ele quer saber se chegou com dinheiro. Quem diz isso aí é porque tá tudo bem, que as pessoas podem roubar um celular, tudo bem. Na final de contas é para tomar uma cerveja, é para fazer aquilo que ele não consegue fazer de outra forma. Ele não vê outra forma de ganhar dinheiro que não seja essa, né? Não é trabalhando, é roubando. Se tiver bom para mim, tá bom. Então é um cara egoísmo, né? Ele é egoísta, ele não quer o bem para o país, que assim vai ser bom para todo mundo. Não quer o bem coletivo, ele quer para ele, mesmo que esteja acabando com o país, mas estando bom para ele, tá bom. Essa é a essência do esquerdista. É por isso que o país está travado, que esses governos que controlam essa massa da população conseguem manipular as pessoas e conduzir o país sempre nessa miséria. É um país
tão potencial, mas travado como temos, né? Aí não temos o país que podemos ter por conta da má administração de governos que conseguem enganar toda essa massa da população.